Você já sentiu que o medo de falhar e as expectativas muito altas estão atrapalhando sua vida sexual? Esses dois fatores podem criar um ciclo que só piora o desempenho e a satisfação. Mas por que isso acontece? E como pensar que vai dar errado pode realmente fazer tudo dar errado? Continue assistindo, vou explicar em detalhes para você. Quando falamos sobre dificuldades sexuais, um dos fatores mais comuns e prejudiciais são as expectativas irreais e o medo de falhar. Esses dois elementos andam juntos, criando um ciclo vicioso que afeta tanto o desempenho sexual quanto a satisfação. Mas como que isso acontece? E por que antecipar falhas pode, na verdade, aumentar as chances de elas ocorrerem? Primeiro, vamos falar sobre as expectativas. Desde cedo, somos bombardeados por mensagens sobre como o sexo deveria ser. Filmes, séries, livros e até as redes sociais criam um padrão irreal de desempenho sexual. Nessas narrativas, o sexo é sempre perfeito, sem pausas, com orgasmos sincronizados, repetidas vezes e sem falhas aparentes. Isso estabelece um padrão que poucas ou quase nenhuma pessoa consegue atingir na vida real. E quando se é construído essas expectativas, qualquer desvio deste padrão ideal pode ser interpretado como um problema. Imagine, por exemplo, alguém que acredita que, para o sexo ser bom, precisa durar longos minutos e terminar com ambos os parceiros alcançando o prazer máximo. Esse tipo de expectativa não é apenas irreal, mas também cria uma pressão enorme. A pessoa começa a monitorar o tempo da relação, a se preocupar com a satisfação do outro e a questionar se está sendo bom o suficiente. Esse estado de vigilância constante não só tira o foco do prazer, mas também aumenta a ansiedade, o que prejudica diretamente a performance sexual. As expectativas irreais não afetam apenas a saúde emocional, elas têm consequências físicas. Por exemplo, quando alguém está muito preocupado em não falhar, essa preocupação gera uma resposta de estresse no corpo. O sistema nervoso entra em alerta e isso pode resultar em respostas fisiológicas como dificuldade em manter a excitação, perda da ereção ou incapacidade de chegar ao orgasmo. Em outras palavras, o medo de falhar se torna uma profecia autorrealizável. Quanto mais a pessoa tenta evitar o problema, mais provável ele se torna. Agora, o medo de falhar é um dos efeitos mais comuns das expectativas irreais. Se é imaginado o pior cenário possível antes mesmo de a situação ocorrer. No contexto sexual, isso significa que a pessoa já entra na relação esperando que algo dê errado. Pode ser o medo de não conseguir satisfazer o parceiro, de perder a excitação ou de não atingir o orgasmo, por exemplo. Esses pensamentos antecipatórios acabam gerando tanta ansiedade que as chances de o problema realmente acontecer aumentam. Um exemplo clássico disso é o homem que, depois de ter enfrentado dificuldade de ereção em uma ou duas ocasiões, começa a antecipar que isso acontecerá novamente em futuras relações. Ele pode até estar animado para o encontro sexual, mas no fundo está preocupado e inseguro. Durante a relação, esses pensamentos negativos podem surgir e, de repente, ele se vê preso em um ciclo de autossabotagem. A ansiedade crescente bloqueia a excitação, o que leva à dificuldade de manter a ereção, reforçando a crença de que ele falhou. A terapia pode auxiliar na quebra desse ciclo, ajudando a reconhecer e questionar esses padrões de pensamento. É importante que a pessoa passe a identificar pensamentos negativos automáticos e substituí-los por ideias mais realistas e funcionais. Por exemplo,
Em vez de pensar, eu sempre falho, o paciente aprende a desafiar essa crença com base na realidade. Isso aconteceu algumas vezes, mas não é uma regra. Além disso, é importante ressaltar que as falhas no contexto sexual não são o fim do mundo. Todos, em algum momento, podem ter dificuldades durante o sexo, seja por cansaço, estresse ou outras razões. O problema surge quando essas falhas são amplificadas e tratadas como grandes desastres. Aprender a normalizar esses momentos é essencial para aliviar a pressão e criar um ambiente de aceitação, onde a relação sexual possa acontecer de forma natural e sem cobranças excessivas. Muitas vezes, as expectativas irreais sobre o desempenho sexual estão ligadas a um pensamento rígido, em que a pessoa acredita que existe uma única maneira de o sexo ser bom. Esse tipo de pensamento cria uma visão limitada da sexualidade, deixando pouco espaço para a espontaneidade e para explorar diferentes formas de prazer. Então, um passo essencial é flexibilizar essas ideias, entendendo que o sexo não precisa seguir um roteiro específico para ser satisfatório. Vamos pensar em um exemplo prático. Uma pessoa que acredita que o sexo só é bem-sucedido se terminar com um orgasmo pode começar a explorar outras formas de prazer durante o ato sexual. Ela pode descobrir que a intimidade, a conexão emocional e o toque são igualmente importantes e que às vezes o caminho é tão prazeroso quanto o destino. Essas mudanças de pensamento podem reduzir a pressão durante o sexo e aumentar a satisfação, tanto para si quanto para o parceiro. Em vez de deixar que os pensamentos viajem para preocupações futuras, como e se eu falhar, é importante se concentrar no momento presente, nas sensações físicas e emocionais que estão acontecendo durante a relação. Esse foco no presente ajuda a reduzir a ansiedade e a criar uma experiência mais prazerosa e autêntica. Portanto, as expectativas irreais e o medo constante de falhar criam um ciclo vicioso que prejudica o prazer e o desempenho sexual. Essas ideias, muitas vezes impostas por padrões externos inatingíveis, geram pressão e ansiedade, afastando as pessoas do verdadeiro propósito do sexo, que é o prazer, a conexão e a intimidade. É essencial aprender a desafiar essas expectativas e a viver o momento presente, sem a obsessão por perfeição. Você já se viu com expectativas irreais ou com medo de falhar durante o sexo? Compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos abrir um diálogo sincero sobre como essas crenças podem nos afetar e como podemos superá-las. Compartilhe suas reflexões ou qualquer pergunta que você tenha. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares para ajudar a espalhar o conhecimento e promover uma conversa saudável e aberta sobre a sexualidade. Obrigada por assistir e até a próxima!